Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Matemática Aplicada do curso de Sistemas para a Internet. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar os aspectos relativos ao método dedutivo e a sua utilidade na demonstração de implicações e equivalências lógicas. O método dedutivo é uma abordagem lógica para chegar a conclusões específicas com base em premissas ou com bases em verdades já verificadas. Ele parte de afirmações amplas e chega num ponto específico com a perspectiva de provar que aquela afirmação é verdadeira, ou com base numa premissa por meio da implicação, ou por base em uma derivação de uma outra equivalência lógica, de uma outra proposição que leva a uma equivalência lógica. O método dedutivo é uma forma de raciocínio que tenta e que visa inferir informações a partir de princípios mais abrangentes. Ele pode ser utilizado nas mais diversas áreas do conhecimento, no entanto, ele tem uma certa limitação. Você tem que ter certeza de que as premissas ou a parte de onde você deduz, ela é verdadeira, está correta. Caso isso não ocorra, você terá dificuldades em provar, ou você não terá, vamos dizer assim, a validação de uma implicação lógica ou a prova de uma equivalência lógica. Na prática, o método dedutivo ele utiliza um conjunto de teoremas que a gente chama de equivalências lógicas e tenta, a partir daí, ou provar que uma implicação é verdadeira, ou provar que uma outra proposição é equivalente à primeira. Essa perspectiva de prova ela é bastante importante por dois aspectos. O primeiro é que o método dedutivo ele é muito mais eficiente para fazer esse método de prova do que as tabelas verdades, uma vez que a tabela verdade, o número de linhas da tabela verdade, ele cresce exponencialmente com o número de proposições que fazem parte de uma proposição composta, né? Caso eu tenha uma proposição composta com duas proposições simples, a tabela terá 4 linhas. Se forem 3, serão 8. Se forem 4, serão 16 e assim por diante. De maneira que quando eu tenho uma equivalência ou implicação lógica muito complexa, com um número grande de proposições simples, a tabela verdade se torna um método inviável. A ideia de demonstrar implicações lógicas, ela recorre a uma propriedade muito importante da lógica da álgebra das proposições, que é a relação entre a implicação lógica e uma condicional associada, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é uma implicação lógica. Uma implicação lógica é uma relação entre duas proposições compostas, onde a primeira parte dessa relação está antes da implicação. Se ela for verdadeira, necessariamente a segunda parte, o outro lado do símbolo de acarreta, terá que ser verdadeiro para que a implicação se mantenha, né? Para que a implicação se consolide. E aí a gente prova que essa implicação se consolida, associando a ela uma condicional. Eu troco o símbolo de implicação ou de acarreta por uma condicional e, ao desenvolver a álgebra das proposições com relações de equivalências notáveis, vamos chegar à conclusão de que essa condicional é tautológica. Se a condicional for tautológica, a implicação está provada. Essa é uma propriedade importante, um teorema importante, que diz que a toda implicação consolidada pode se associar a uma condicional tautológica, onde o antecedente da condicional é a primeira parte da relação, no caso aqui a proposição composta P, e a segunda parte da condicional ou consequente é o outro lado da implicação, no caso aqui a proposição Q. Para que a gente prove, antes de entrar no método dedutivo, que isso é verdade, eu vou pegar aqui uma implicação lógica, né? Uma implicação lógica aqui, por exemplo, P e Q aqui seria implica, né? P ou Q, e vou mostrar que a tautologia associada, que seria essa,
ela é tautológica. Então, a gente desenvolve a tabela verdade, como eu disse antes, 2 proposições simples levam a 4 linhas na tabela verdade, a coluna de P vai ser verdade, verdade, falso, falso, a de Q a gente alterna verdade, falso, e aí a conjunção entre P e Q será verdadeira quando ambas forem verdade, ou seja, apenas na primeira linha, nas demais linhas a falsidade. A disjunção entre P e Q será verdadeira quando pelo menos uma for verdadeira, então verdade nas 3 primeiras linhas e falso na última. E a condicional será verdadeira quando o antecedente for verdadeiro e o consequente também o for. Então, P e Q é verdade, P ou Q é verdade, a condicional entre eles é verdadeira. A segunda linha, P e Q é falso, P ou Q é verdadeiro, a condicional verdadeira. E aí a gente pode seguir em frente fazendo todos verdade, porque toda vez que uma condicional tiver um antecedente falso, ela é automaticamente verdadeira. Então, uma tautologia, todos os itens verdadeiros, portanto, a implicação é verdadeira. Certo? Então, provado por tabela verdade. Mas a utilidade do método dedutivo, uma delas, que torna o método interessante, é justamente não utilizar a tabela verdade. Sendo assim, nós vamos agora vamos apresentar algumas ferramentas que são as equivalências notáveis, que são úteis para que a gente demonstre essas relações, a relação de implicação lógica, sem utilizar a tabela verdade. Então, nós temos um conjunto de equivalências notáveis, né, que podem todas elas ser provadas por tabela verdade, a gente já fez isso no material da segunda unidade, né? Já fizemos isso. Eu tenho aqui no primeiro caso, a dupla negação. Se eu tenho não P, o resultado é equivalente a P. Dupla negação, a gente diz que é DN. Tem também as comutativas, ou seja, tanto faz eu dizer P e Q, como dizer Q e P. Tanto faz eu dizer P ou Q, como eu dizer Q ou P. Elas têm o mesmo valor, portanto, são equivalentes. A gente chama de comutativa e a gente faz referência a essa sigla toda vida que eu precisar justificar o passo de demonstração de uma equivalência ou de uma implicação lógica. Na terceira linha da tabela, nós temos a idempotência, que é o fato de, se eu fizer I ou entre 2 proposições iguais, o resultado é ela, né? Ela é bem intuitiva e bem trivial. P e P é P, P ou P é P. A gente chama de idem. Vem também a contrapositiva, uma equivalência notável, não muito usada, mas que também tem sua utilidade em determinados momentos. P condicional Q tem o mesmo valor lógico que não Q condicional não P, ou seja, troca-se as posições e troca-se os valores lógicos de ambas, e aí o valor não se altera, o valor lógico geral não se altera. É a contrapositiva. Uma das equivalências notáveis mais utilizadas, principalmente para demonstrar implicações lógicas, é a condicional. Na condicional, a gente tem a seguinte relação verdadeira. P condicional Q é equivalente a não P ou Q. Então, tanto faz eu usar a condicional como eu usar o não P ou Q. Sendo que não P ou Q, a gente diz que é uma forma mais simples de relação para o mesmo modelo, para a mesma representação do mundo real. Não P ou Q é a mesma coisa que P condicional Q. Aí vem as regras de De Morgan, que também simplificam e, às vezes, nos levam a um caminho mais fácil de fazer a demonstração. Se eu tiver não, abre parênteses, P e Q, o resultado lógico desse lado da equivalência é a mesma coisa de eu trocar o valor lógico de P, inverter, trocar o operador de I para OU e trocar o valor lógico de Q, ou seja, não, abre parênteses, P e Q, é equivalente a não P ou não Q. Da mesma forma, com a disjunção, não P, abre parênteses, P ou Q, é equivalente a não P, troca-se, inverte-se o operador, I ou passa para I, e Q passa a ser não Q. As regras de De Morgan. Na sequência, nós temos as equivalências notáveis para a propriedade associativa. Se eu tiver, numa relação lógica, o mesmo operador I ou OU, eu posso associá-los do jeito que me convier. Aqui eu tenho P e Q entre parênteses e R fora. Mas isso aqui tem o mesmo valor de P e Q e R dentro do parênteses. A mesma coisa vale para o OU
P ou Q ou R, é a mesma coisa, o mesmo valor lógico que P ou Q ou R, associativa. A gente vai usar a associativa quando for conveniente para chegar a determinadas expressões. Já a lei distributiva, os operadores são diferentes, ou, e, ou. Quando a gente precisa, eu posso fazer a distributividade de P em relação a R, em relação a Q e em relação a R. Sendo que P ou Q e R vai ficar P ou Q e P ou R. Tem uma característica importante na distributiva que o operador que está dentro do parênteses passa para fora e o que está fora passa para dentro. A mesma coisa em relação ao contrário aqui. P, I, Q ou R é equivalente a P e Q ou P e R, lei distributiva. E vem para finalizar as leis de identidade. Aqui a gente acorda que toda vez que eu usar T ou C, vai tratar-se de tautologia ou contradição, respectivamente. Tanto faz ser maiúsculo como minúsculo. Então, P e tautologia é o próprio P. P ou tautologia é a tautologia. P ou contradição é o próprio P. E P e contradição é a contradição. A gente diz que a tautologia manda no ou e a contradição manda no i. Certo? São as leis de identidade. E aí, com esse ferramental que a gente apresenta nessas tabelas, eu consigo já resolver alguns casos de implicações, demonstrar as implicações e as equivalências lógicas. Para demonstrar a implicação, eu vou precisar, para cada implicação, criar uma condicional associada, ou apresentar a condicional associada, e provar que ela é uma tautologia, tá? Que é o teorema que eu falei nos slides anteriores. Então, um exemplo bem simples. Exemplo 1. P e Q implica P ou Q. Do ponto de vista prático, significa que toda vez que P e Q for verdade, necessariamente P ou Q o será. Se isso acontecer, a implicação é válida. Então, a gente pega a implicação lógica, associa a condicional, troca o implica por condicional, e desenvolve através do método dedutivo, através da álgebra das proposições, desenvolve essa expressão até que ela chegue a uma tautologia. Se eu conseguir chegar na tautologia, é porque a implicação é verdadeira. Então, partindo da implicação da condicional associada, eu vou aplicar a relação condicional lá da tabela, né? A que eu disse que era muito importante, sendo que o que é que acontece quando eu aplico a condicional? O símbolo de condicional é trocado por ou, e tudo que está antes da seta, que é o antecedente, é negado. Então, tudo é o parêntese. Tá? Então, aqui, negando o parêntese, o condicional passou a ser ou. Na sequência, eu vou aplicar De Morgan nesse primeiro parêntese. De Morgan significa que o P vai passar a ser não P, o I passa a ser ou, e o Q passa a ser não Q. E aí a gente vai ter agora uma situação nessa linha que está tudo ou. Tá vendo? Tudo ou. Então, agora eu posso fazer a associativa e organizar do jeito que eu bem entender, porque é tudo ou. Então, é conveniente que eu faça não P ou P, puxando o P para aqui para o início, e faça o ou do meio continua, e faça não Q ou Q. Por quê? Porque esse primeiro parênteses é uma tautologia, o segundo também é uma tautologia ou tautologia é tautologia, que é onde eu quero chegar. É provar que essa condicional é tautológica. E aí a gente vai e ver isso. Tautologia é tautologia, e aí a gente vai chegar aqui no símbolo de como queríamos demonstrar. Ou seja, demonstramos que a condicional associada a essa implicação é uma tautologia. Portanto, a implicação se consolida, né? Ela é validada. Ok? Exemplo 2. P ou Q, I não P, implica que. Significa que toda vez que esse lado aqui for verdadeiro, necessariamente Q será verdadeiro. Isso se a implicação for validada. Vamos pegar a condicional associada, ou seja, troque a implicação por condicional e vamos desenvolver toda a expressão e chegar numa tautologia. Se conseguirmos fazer isso, a implicação é verdadeira. Então, desenvolvendo, mais uma vez, apliquei a condicional, troquei o condicional aqui antes do que por ou e neguei todo o parênteses. No antecedente é todo o parênteses. Então, eu vou negar todo o parênteses. Na sequência, eu vou aplicar De Morgan com o ou
o não entrando no parênteses, observe que ele nega esse parênteses, está aqui a negação, o I passa a ser OU, e o não P passa a ser não P. O OU que não tem alcance desse não, portanto, ele não modifica, ele fica como está. Na sequência, eu vou aplicar dupla negação aqui no não P, passa a ser P, observe que é a única coisa que mudou, não P ou Q, ou P ou Q. Observe que agora eu tenho tudo ou, né? Todos os operadores são ou. Então, eu posso associar do jeito que eu entender. É conveniente para mim associar P ou Q, porque eu tenho não P ou Q, ou não P ou Q. Né? Não, desculpe, não P ou Q, ou P ou Q. Uma proposição operando ou com a sua negação é uma tautologia. Portanto, chegamos onde queríamos demonstrar. Certo? Provamos, já que a condicional associada é tautológica, provamos que a implicação é válida. Próximo exemplo, um exemplo um pouco mais elaborado. P condicional Q e Q condicional R, fecha um parênteses, implica P condicional R. Significa que tudo, quando esse parênteses for verdadeiro, obrigatoriamente esse outro será, para que a implicação se valide. Vou colocar a condicional associada, que é trocar essa implicação pela condicional, né, vai ter toda essa expressão, e eu vou provar que essa expressão é uma tautologia. Então, primeiro passo, vou aplicar a condicional que eu chamei externa para essa condicional aqui de fora, certo? Troquei essa condicional de fora por ou, certo? E neguei o antecedente. O antecedente dessa condicional é todo esse parênteses externo. Então, está aqui a negação pegando todo o parênteses, o ou trocado pela condicional. Na sequência, eu vou fazer as condicionais internas, ou seja, esse condicional aqui vai passar a ser ou, o P passa a ser não P. Esse condicional aqui passa a ser ou, o Q passa a ser não Q. E aí nós temos agora que aplicar De Morgan na mais externa, nesse parênteses grandão, né? Que, aliás, é onde tem que aplicar De Morgan só. Então, não, esse parênteses daqui, não, abre parênteses, não P ou Q, fecha parênteses. O I passou a ser ou pela ação da negação. Esse parênteses aqui passou a ser negado, ou seja, não Q ou R, fecha parênteses, que nem precisaria mais, eu podia tirar esses dois parênteses externos, ou não P ou R, apliquei De Morgan. Na sequência, eu vou agora aplicar De Morgan nesse parênteses aqui. Ainda tem um não fora. Eu vou aplicar. Vai ficar não Q, o ou passa a ser I, o R passa a ser não R. Tá? Aí você diz, professor, por que não foi aplicado não aqui, De Morgan no primeiro parênteses? Porque eu já tenho aqui, pelo ou que eu tenho entre o Q que vai aparecer aqui e esse não P, essa expressão vai aparecer. E se eu tiver a negação dela fazendo ou com ela sem negar, né, vai dar uma tautologia. Então, eu já vou preparando o caminho para chegar onde a gente quer. Agora, se eu tivesse feito a negação, também daria certo. Você tem vários caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, ou seja, numa tautologia. Ia trabalhar um pouco mais, porque você ia gerar algumas tautologias de expressões mais simples, em vez de parênteses, e iria no final chegar. Mas tem vários caminhos, como eu já disse. Então, na sequência, eu vou só tirar a dupla negação, né? Observe, não que passou a ser que, o resto está igual, né? Ó, igual. Agora eu vou fazer o seguinte, vou aplicar a distributividade num parênteses que me interessa para gerar uma expressão que chega a uma tautologia com essa, né? Observe que eu tenho não P ou Q, né? Da distributiva, porque eu fiz não P ou Q e não P ou não R. Ó, não P ou Q, I, é esse I aqui, não P ou não R, não P ou não R. E esse R ficou aqui sozinho porque ele estava operando o ou com o não P e eu tenho o ou aqui, eu posso fazer com qualquer um dos dois. Vou fazer com o não P porque já aparece o que me interessa. Que história é essa, professor? De aparece o que me interessa. Já apareceu não P o quê ou não P o quê. Tudo isso aqui, ó, toda essa expressão aqui é uma tautologia que já me leva ao que eu quero. Tá certo? Aí eu fiquei com essa expressão I, que era esse I aqui,
né? Lembre-se que a distributiva joga o que está dentro para fora e o que está fora para dentro. Não P ou não R ou R. Então, avançando, eu vou ter não P ou Q ou não P ou Q ou não P ou Q e não P ou... Aí aqui é associativa, eu vou associar o não R com o R porque vai dar tautologia, ó. E aí na sequência eu vou ter tautologia e não P ou tautologia, né? Ó, que aqui é uma tautologia. Vai me gerar tautologia, porque aqui não P ou T pela identidade, a tautologia manda, não importa o valor de P aqui, vai ser tautologia, vai ficar tautologia e tautologia, que é uma tautologia, que era o que a gente queria demonstrar. Tá? Então, foi-se também o exemplo 3. No exemplo 4, é um exemplo um pouco menor, mas bem interessante, eu tenho P condicional Q implica P e R condicional Q. Então, o que é que eu vou fazer? Vou gerar a condicional associada, troca a implicação por condicional, e tenho que lembrar que o antecedente dessa condicional que vai sofrer a negação logo mais é todo o parênteses. Tá? Devemos provar que é uma tautologia, a exemplo de antes. E aí, a condicional associada vai estar aí. Vou aplicar a condicional nesse condicional externo, troquei por ou e neguei, né? Ó, troquei por ou e neguei o antecedente. Na sequência, vou eliminar, aí a externa, né? Vou eliminar também com as condicionais internas. Como assim, professor? Eu vou trocar esse condicional por ou e negar o que está antes. Como eu tenho que negar tudo, porque o i precede, é operador que precede a condicional, eu tenho que botar um parênteses. Então vai ficar condicional trocado por ou e nego o antecedente. Como o antecedente é tudo, não é só R, nego o parênteses. Troco o condicional por ou e nego o antecedente. O antecedente é P, fica não P. Na sequência, eu vou agora aplicar De Morgan na proposição que me interessa. Se eu aplicar nessa outra, também vai sair. Mas eu já quero e já percebo que vai chegar uma situação que eu tenho a negação, essa é a negação dessa proposição, e eu vou ter essa proposição logo mais. Quando eu aplico De Morgan, porque eu vou ter não P, o I passa a ser ou e o R passa a ser não R. Beleza? E agora eu tenho ou e ou, né? Então eu posso associar do jeito que me interessa. Qual é o jeito que me interessa? Eu associo não P ou Q e jogo não ou não R para o final. Por quê? Porque eu agora tenho uma tautologia aqui, ó. Não P ou Q ou não P ou Q. Então, o primeiro é o segundo negado. Como eu tenho o ou entre eles, é uma tautologia. E aí a gente fica com tautologia ou não R. Pela lei de identidade, o teorema 1.7, que está lá no material, tautologia ou qualquer outra coisa é tautologia, porque se for falso o R, se for falso ou verdadeiro ou não R, não interfere no resultado, porque a tautologia na disjunção é suficiente para dar verdadeiro. Então, chega-se à tautologia como queríamos demonstrar. O exemplo 5 também é bem interessante. Eu tenho R ou S e não R, implica S. Significa que se essa expressão for verdadeira, o S obrigatoriamente é verdadeiro. E aí a condicional associada troca a implicação por condicional e tenta provar que essa condicional aqui é tautológica. Tá aí a condicional, troquei a implicação, coloquei o condicional no lugar dela, agora vou aplicar condicional na externa. O que é condicional na externa? Esse condicional vai passar a ser ou, e tudo que está antes vai ser negado. Está aqui, ó. Ou, e neguei tudo que estava antes. Isso aqui tudo vai ser negado. No caso, isso aqui tudo será negado, tá? Que é o que eu estou fazendo. E agora eu vou aplicar De Morgan nesse parênteses, porque vai me levar onde eu quero. Vou ficar com não esse parênteses, né? Estou aplicando De Morgan no parênteses mais externo. Não R ou S, o I passa a ser ou, e o não R passa a ser não R, união a S. Avançando pela dupla negação, R não R é R, né? O resto não mudou, ó, ou S.
na sequência, como eu tenho tudo ou, posso agrupar como eu bem entender. E eu quero agrupar de maneira que chegue a uma tautologia. Uma condicional operando ou com a sua negação é uma tautologia. Certo? Tautologia. E aí, opa, e aí nós chegamos à prova que queríamos, tá? Esse é o quinto exemplo de implicação lógica e a gente vai agora para a segunda parte das demonstrações, que é a demonstração de equivalências lógicas, né? O que é uma equivalência lógica, professor? Uma equivalência lógica é quando eu tenho uma relação entre duas proposições que os valores lógicos delas, independente de que valores iniciais eu dê para as proposições simples, elas serão iguais, tá? Então, eu tenho aqui um exemplo, P condicional Q e P condicional não Q é equivalente a não P, ou seja, não P representa o mesmo valor lógico que toda essa expressão. Então, é claro que se eu vou construir um programa de computador, se eu vou usar isso em qualquer outra área do conhecimento, é muito mais simples eu modelar simplesmente negando P do que fazendo toda essa expressão para poder chegar ao resultado. Então, vamos fazer de forma simplificada usando não P. Por isso que é importante saber provar as equivalências lógicas. Eu vou começar pela tabela verdade. Como são só duas proposições simples, a tabela terá 4 linhas. Eu escrevi a primeira coluna com os possíveis valores de P, a segunda coluna com os possíveis valores de Q. Na sequência, terceira coluna, neguei P, observe que é o inverso. Na quarta, neguei Q, observe que é o inverso, né? Agora eu vou fazer a condicional entre as duas primeiras. Verdade, verdade. Verdade condicional, verdade é verdade. Verdade condicional falso é falso. E falso condicional qualquer coisa é verdade. Então, verdade, falso, verdade, falso. Agora, a condicional entre P e não Q, entre a primeira e a quarta coluna. Verdade e falso é falso, verdade, verdade é verdade, e as outras duas são verdadeiras, porque toda vida que uma condicional tem um antecedente falso, ela é verdadeira. Beleza. Agora, entre essas duas últimas colunas, eu vou fazer o I, né? Vou fazer o I entre elas. A conjunção será verdadeira somente quando ambas forem verdadeiras. Então, primeiras duas linhas, falsa, e segunda, terceira e quartas linhas, verdadeiras. Observe que o valor lógico dessa condicional maior é o mesmo valor lógico que não P. Portanto, provamos que a equivalência é válida, é validada. Isso é muito tranquilo de fazer com tabela verdade, mas imagine se eu tivesse 5 proposições simples, num problema real, do mundo real, que eu modelei e ficou com 5 proposições simples. A nossa tabela verdade teria 32 linhas para você fazer esse cálculo. Então, é um tanto quanto demorado e muito chato de se fazer. Então, a gente consegue fazer, independente do número de proposições, eu gasto a mesma energia para fazer uma prova de equivalência lógica se eu utilizar o método dedutivo, que é o que eu vou mostrar agora. Então, exemplo 1. P condicional Q e P condicional R é equivalente a P condicional Q e R. Tá? Para provar a equivalência lógica pelo método dedutivo, o que a gente utiliza é escolha um dos lados da equivalência, tanto o esquerdo como o direito, desenvolva utilizando a álgebra das proposições, aquelas equivalências notáveis, as mesmas do quadro que a gente usou para as implicações, e chegue no outro lado, né? Ou seja, partindo do lado esquerdo, que é essa expressão maior, eu desejo chegar em P condicional Q e R. Lembrando que aqui a força maior de precedência é do I, tá? Aqui é P condicional Q e R, não só P condicional Q e R. Se fizer, está errado. Tá? Então, para provar, eu vou fazer, partindo dessa expressão, P condicional Q e P condicional R, provar que chegar em P condicional Q e R. Então, a princípio, eu vou aplicar condicional, onde tem as condicionais, troquei o condicional por ou e neguei o seu antecedente, troquei o condicional por ou e neguei o seu antecedente. Na sequência, observe que eu tenho não P ou Q, não P ou R. Eu posso colocar não P em evidência. Ou simplesmente fazer o reverso da distributiva, né? Que é colocar o não P em evidência. Colocando o não P em evidência, fica não P ou, fica não P ou, e fica Q e R dentro do parênteses. Significa que se eu fizer a distributiva
P, não P ou Q, I, não P ou R, eu volto ao que era antes, tá? Então, fiz a distributiva. Na sequência, observe que eu posso fazer o inverso que eu vinha fazendo com a condicional, porque essa equivalência ter uma seta dupla não é por acaso, é porque significa que eu tanto posso ir como posso voltar. Então, agora, eu vou fazer, trocar o ou por condicional e negar o antecedente. Só que quando eu nego o não P, né, a negação de não P, é não P, que é o próprio P. Aqui eu passei direto, né, podia ter dado um passo a mais, mas está correto. Tá? Provamos, chegamos onde queríamos, que era isso aqui. No exemplo 2, eu tenho uma expressão bem grande aqui, P condicional Q e P condicional não Q, é equivalente a não P. Eu tanto poderia partir de não P para chegar nessa expressão, aparentemente é mais trabalhoso, como eu posso partir da maior e chegar na menor. Tá? Eu escolhi esse caminho, escolhendo partir do lado esquerdo e chegar no direito, e aí eu vou desenvolver essa expressão. P condicional Q e P condicional não Q é equivalente a, vou aplicar condicional nos dois casos, troco o condicional por ou, nego o antecedente, ó, neguei P. Troco o condicional por ou, neguei o antecedente, neguei P. Certo? Observe que o consequente não sofre nada. Não Q, o Q continua Q, o não Q continua não Q. Agora, observe que a exemplo de antes eu tenho não PO e não PO, né? Também posso colocar em evidência ou fazer a distributiva reversa. Coloquei não P em evidência ou sobrou o quê? Q e não Q. Q e não Q. Não P ou Q e não Q. Só que Q e não Q é uma contradição. Não importa qual seja o valor de Q, sempre vai dar falso. Porque o I precisa que os dois sejam verdadeiros. Quando um for verdadeiro, o outro é falso, ou quando um for falso, o outro é verdadeiro, nunca vou ter simultaneamente os dois verdadeiros, portanto, uma contradição. Aí eu tenho não P ou contradição. Não P ou contradição é uma das identidades que está lá na tabela. Quem manda nessa expressão é não P. Se não P for verdadeiro, o resultado todo é verdadeiro. Se não P for falso, o resultado todo é falso. Portanto, chegamos onde queríamos. Observe que dá para voltar, né? Eu tenho não P, eu posso fazer não P ou contradição. Aí a contradição eu escrevo como eu quiser. É conveniente que eu use Q e não Q, porque eu quero que apareça na expressão. Q e não Q é a contradição que estava aqui. Aplico a distributiva, né? Agora para frente, não P ou Q e não P ou não Q, eu tenho aqui. E finalmente aplica condicional, trocando o condicional e negando, a negação de não P é P, troco o ou por condicional, a negação de não P é P. E aí a gente chega onde estava, ou seja, tanto posso partir de um lado como do outro. Dá no mesmo. Exemplo 3. P condicional Q, condicional Q, mas observe que uma condicional é feita de forma particularizada dentro do parênteses, o resultado dela é feita condicional com Q. Isso aqui é equivalente a P ou Q. E P ou Q é muito mais simples, né? Então, qual é a lógica desse método de prova? É que se eu faço, por algum motivo, um problema real, e eu modelo com P condicional Q, depois condicional Q, eu posso trocar tudo isso por um P ou Q, uma expressão muito mais simples, né? Para provar, vou partir do lado esquerdo e vou chegar em P ou Q. Vamos lá. P condicional Q, entre parênteses, condicional Q, eu vou aplicar a condicional externamente, ou seja, troco essa condicional mais externa por ou e nego o antecedente. Lembrando que o antecedente é todo parênteses. Agora, na sequência, vou fazer a condicional interna. Troco o condicional por ou e nego o antecedente. Ficou não P, não, nega, abre parênteses, não P ou Q, ou Q. Agora eu vou aplicar De Morgan. Aplicando De Morgan, eu tenho não P, I, não Q ou Q. Aplicando dupla negação no P, eu tenho P, I, não Q. Ou Q. Como é I ou, eu tenho que aplicar distributiva. Aí vou ficar com, observe, Q ou P, I, Q ou não Q. Só que Q ou não Q é uma tautologia. Então, eu posso simplificar para P ou Q e tautologia. Pela identidade,
o I operando entre uma tautologia e a outra proposição é a outra proposição que manda. Então, vai ficar que IP e tautologia, né? Pela identidade, eu posso simplesmente colocar P ou Q, porque, na verdade, P ou Q, Q ou P, pela idempotência, é a mesma coisa. Né? A ordem não... Aliás, pela idempotência não, pela comutatividade, não importa a ordem. P ou Q, pela comutatividade, tá? E aí provamos que chegamos em P ou Q. No quarto exemplo, é o penúltimo, né? Nós temos P e Q condicional R. É equivalente a P condicional Q condicional R, tá? Então, vou partir desse lado, com essa expressão, e quero chegar nessa outra. Também é bem simples. P e Q condicional R, troco a condicional por ou, né? Por isso condicional, e nego o antecedente. Desenvolvo com De Morgan, passando o não para dentro do parênteses, o P passa a ser não P, o I passa a ser ou, o Q passa a ser não Q. Observe que agora eu tenho tudo ou, né? Não tenho dificuldade, não preciso aplicar distributiva, preciso fazer uma associativa como bem me prouver, né? Como for conveniente. É conveniente aqui eu agrupar o não Q ou R e depois deixar o não P ou operando com eles, porque eu quero chegar nessa expressão. Então, não P ou não Q ou R, associativa. Agora, aplicando a condicional internamente, invertendo, vai ficar o ou passa a ser condicional, o não que passa a ser que, né? Aqui eu poderia ter colocado não, mas eu vou fazer isso vou colocar isso aqui como uns slides já com esse passo a mais para facilitar para vocês. E apliquei a condicional mais internamente. Mais externamente, eu posso fazer a mesma coisa. Aqui até fiz. Troco o ou por condicional, o não P passa a ser não P, e aplicando dupla negação aqui, eu tenho P condicional, Q condicional R, que era onde eu queria. Tá? Aqui eu pulei, faltou colocar não, né? Mas eu coloquei direto. Na mente da gente já vem direto, acaba fazendo isso. Mas aqui o que eu fiz? Troquei o condicional, o ou por condicional, e neguei o antecedente. Não, que é que. Ok? Quinto e último exemplo. P condicional R ou Q condicional S. É equivalente a P e Q condicional R ou S. Vamos provar. Eu quero chegar nessa expressão. Então, P condicional R ou Q condicional S é equivalente. Vou aplicar as condicionais internas, ou seja, troco esse condicional por ou e nego o antecedente, troco esse condicional por ou e nego o antecedente. Beleza. Quando eu fiz isso, observe que eu fiquei com tudo ou, né? Mamão com açúcar, tudo ou. Vou associar como eu bem entender. Então, vou associar R com S, que é para aparecer logo aqui, e vou associar P, não P com não Q. Então, eu tenho não P ou não Q, ou R ou S. R ou S já está resolvido. Agora, eu vou aplicar De Morgan reverso, ou seja, coloco o não para fora do parênteses, troco o valor lógico de P, troco o operador de ou para I e troco o valor lógico de Q. É notável que se eu fizer aqui De Morgan indo, volta a ser o que era antes, tá certo? Então, beleza, ficou não P e Q entre parênteses ou R ou S, com a aplicação de De Morgan, que eu chamo De Morgan reversa. Agora, eu vou aplicar condicional também reversa. Por quê? Porque eu vou pegar o U, trocar para o condicional e vou negar o que tinha antes, né? A negação da negação. Fica não é sim, portanto, em vez de não, P e Q, fica P e Q, que não precisa mais de parênteses porque a conjunção manda, tem precedência de operador sobre a condicional. Então, P e Q, condicional R ou S, que era o que queríamos provar, era onde queríamos chegar. Existem vários caminhos diferentes, se você pode pegar, dependendo da equivalência notável que você usar, mas se você fizer tudo correto, não criar nenhuma regra nova, inventar, né, vai chegar no que você quer, tá? Essa é o que a gente tinha para mostrar nessa aula, nessa videoaula. Vou colocar, já tem um exercício, uma lista de exercícios lá na biblioteca,
um exercício formativo, ele não é avaliativo, para vocês exercitarem, fazerem essas demonstrações de maneira bem tranquila, tá? Vou colocar esses slides aqui também na biblioteca, com essas correções de um passo a mais aí que eu deixei de fazer. Caso vocês tenham dúvida, pode consultar. Ok? Um bom estudo a todos e bom exercício aí com a lista de exercícios. E estamos à disposição para dúvidas, né? Os tutores podem resolver aí, caso tenham dúvida na resolução dos exercícios. Até mais, pessoal.